Você provavelmente já ouviu alguém no noticiário dizer algo como: o Dow subiu 80 pontos, o Dow caiu mais de 900 pontos. Mas o que isso significa? Eles estão falando sobre o Dow Jones Industrial Average ou Dow 30. O Dow é uma média do preço de um seleto grupo de ações, também conhecido como índice. Em vez de uma microanálise do desempenho de uma única empresa, um índice ajuda os investidores a ver o desempenho geral do mercado mais amplo. O Dow é um dos mais seguidos e importantes índices da Bolsa de Valores do mundo. Foi criado pelo jornalista financeiro Charles Dow em 1896 junto com seu parceiro de negócios Edward Jones e incluía apenas 12 empresas, incluindo empresas dos setores ferroviário, algodão, gás, açúcar, tabaco e petróleo, e foi, na verdade, um spin-off do Dow Jones Transportation Average, tornando o Dow Jones o segundo índice do mercado de ações mais antigo dos Estados Unidos. No início do século XX, o desempenho das empresas industriais estava geralmente vinculado à taxa de crescimento geral da economia. Como resultado, a relação entre o desempenho do Dow e o da economia foi cimentada. Mesmo hoje, para muitos investidores, um Dow com desempenho forte é igual a uma economia forte, enquanto um Dow com desempenho fraco provavelmente indica uma economia em desaceleração. À medida que a economia muda ao longo do tempo, a composição do índice também muda. O Dow normalmente faz mudanças quando uma empresa se torna menos relevante para as tendências econômicas atuais, ou quando ocorre uma mudança econômica mais ampla e uma mudança na composição do índice precisa ser feita para refleti-la. Por exemplo, uma empresa que perde uma grande porcentagem de sua capitalização de mercado devido a dificuldades financeiras pode ser removida do Dow. A capitalização de mercado é um método de medir o valor de uma empresa multiplicando o número de ações em circulação pelo preço das ações. Em 1928, o índice havia crescido até seu nível atual de 30 componentes. Sua composição mudou um total de 60 vezes desde então. A primeira mudança ocorreu apenas 3 meses após o lançamento do índice de 30 componentes. Em seus primeiros anos até aproximadamente a Grande Depressão, houve muitas mudanças em seus componentes. A primeira mudança em grande escala veio em 1932, quando 8 ações da Dow foram substituídas. A mais recente mudança em grande escala na composição do Dow antes de 2020 foi em 1997. Nessa época, 4 componentes do índice foram substituídos. O grupo de viajantes substituiu a Westinghouse Electric, Johnson & Johnson substituiu Bentley Steel, a Hewlett-Packard substituiu a Texaco, e o Walmart substituiu o Woolworths. 2 anos depois, em 1999, mais 4 componentes do Dow foram alterados, quando Chevron, Sears Roebuck, Union Carbide e Goodyear Tire foram abandonados, enquanto Home Depot, Intel, Microsoft e SBC Communications foram adicionados. As mudanças mais recentes na formação das empresas incluídas no índice ocorreram em 26 de junho de 2018, quando a Valgreens Boots Alliance, Inc., substituiu a General Electric Company. Além disso, a United Technologies se fundiu com a Raytheon Company, e a nova empresa entrou no índice quando a Raytheon Technologies e a Dow DuPont desmembraram a DuPont, e foram substituídas pela Dow Chemical Company em 2019 e 2020, respectivamente. Em 24 de agosto de 2020, Salesforce, Amgen e Honeywell foram adicionados ao Dow, substituindo ExxonMobil, Pfizer e Raytheon Technologies. Com o tempo, o índice cresceu e, a partir de 2020, o Dow incluía 30 empresas de 9 diferentes setores ou partes da economia. As 30 empresas da Dow são selecionadas por serem consideradas líderes de mercado em seus setores. Lembre-se de que o mercado de ações não é a economia, mas historicamente o Dow Jones geralmente tem um indicador da atividade econômica geral, e é considerado um indicador antecedente porque as variações nos preços das ações refletem as expectativas dos investidores para o futuro da economia e das taxas de juros. Embora o Dow tenha a intenção de fornecer um instantâneo do desempenho do mercado de ações, alguns recursos podem distorcer sua perspectiva. Primeiro, as 30 empresas da Dow são uma fatia bastante pequena do mercado de ações dos Estados Unidos, que contém milhares de empresas de capital aberto. Ter uma visão tão limitada poderia distorcer o que o mercado mais amplo está relatando. Depois disso, o Dow Jones é ponderado pelo preço. Ações com preços de ações mais altos recebem mais peso no índice. Consequentemente,
Uma mudança de porcentagem maior para um componente mais caro terá um impacto maior no valor final calculado. No início do Dow, Charles Dow calculou a média somando os preços das 12 ações componentes da Dow e dividindo por 12. O resultado final foi uma média simples. Com o tempo, houve adições e subtrações ao índice, como fusões e frações de ações que precisaram ser contabilizadas. Nesse ponto, um simples cálculo da média aritmética não fazia mais sentido. Por esse motivo, alguns investidores acreditam que o Dow é uma forma menos precisa de monitorar o mercado e acreditam que outro índice, o S&P 500, é uma representação mais precisa. O S&P 500 apresenta 500 empresas de cada setor, portanto, faça uma amostra de uma base mais ampla. Além disso, o S&P 500 é ponderado pela capitalização de mercado e não pelo preço das ações, o que significa que empresas maiores com maior capital de mercado têm mais influência no índice do que menores empresas. A diferença entre o preço e a ponderação do valor de mercado ficou evidente no início de março de 2019. Quando as ações da Boeing caíram 14% após atingirem a alta dos 737, já que a Boeing tinha a maior cotação do ano. Dow naquela época, sua queda arrastou o Dow Jones com ele. Enquanto isso, o S&P 500 subiu porque o mercado mais amplo estava indo bem. Portanto, embora o Dow Jones possa atuar como um indicador rápido do mercado de ações dos Estados Unidos, ele não pode lhe dizer tudo, por isso é importante olhar para vários índices para obter uma imagem mais completa. No final, é claro, é necessário usar ferramentas de análise técnica como castiçais japoneses e outras ferramentas que nos ajudem a fazer uma análise precisa do gráfico histórico de Dow Jones e prever os próximos movimentos. Obrigado por assistir. O canal de Descoberta é onde os investidores inteligentes ficam mais espertos. Para se manterem atualizados sobre novos vídeos, inscrevam-se e não se esqueça de apertar a campainha para receber notificações sobre novos envios.